Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Ódio, que eu semeie o amor onde houver agressão, que eu promova o perdão. Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência. Estamos vivendo a Copa do Mundo, então, e da política daquela segurada, mas a nível de mundo, o Irã e os Estados Unidos, segundo Donald Trump, prometeram assinar um acordo de paz. Interessante é que nós temos aí uma ação antipatriota, né, vamos dizer assim, de alguns, querendo assumir que a camisa brasileira é apenas de um lado do país. Senhores, na década de 70, onde nós vivíamos plena ditadura militar no Brasil, embora você queira negar que não houve ditadura, em um momento onde nós não tínhamos direito de eleger um presidente, ninguém ficava de um lado ou de outro. Nessa hora, todo mundo torcia junto para que o país pudesse ser campeão na Copa do Mundo. Mas parece que agora tudo o pessoal quer dividir, nós contra eles. E você vê claramente aí uma ação de tentarem, de continuarem com o sequestro de uma camisa brasileira. E essa continuidade do sequestro da camisa brasileira gerou isso que gerou no domingo passado, ou melhor, no sábado passado, que foi o Brasil empatar com o Marrocos. Mas as pessoas ficaram indignadas. Gente, Marrocos não é Panamá. Marrocos é uma seleção que, graças a Deus, tem crescido no ranking da FIFA. E também é uma Copa do Mundo, agora está valendo. Bom, ontem, de acordo com o que a gente viu aí, né, a Alemanha fez 7-1 no Curaçao. O Curaçao é um país pequenino que tem aqui na América, na nossa América, que fica na região do Caribe, ali, aquela região, um país, micro país, mas ele está a primeira vez na Copa do Mundo. Então, perder de 7-1 para a Alemanha é algo que nos lembra alguma coisa que eu não quero lembrar. Mas com tudo isso, eles foram um guerreiro porque eles fizeram o gol da honra, né? Antes, depois tomaram 6, mas eles empataram e conseguiram levar o futebol deles. E são homens que trabalham no dia a dia, não são numa seleção que vive no futebol. E também é a primeira vez na Copa do Mundo. Então está explicado, está justificado. A Alemanha é uma seleção histórica, então todo respeito à Alemanha, apesar que nós temos um acerto de conta para fazer. Espero que a gente acerte logo a Alemanha. Também a gente entra nesse contexto da Copa do Mundo falando que é um momento de celebrar, vamos dizer assim, a diversidade de países. Mas nos Estados Unidos não pode. Tivemos semana passada aí um técnico, né, sul-africano que não pôde entrar no país. E ontem, eu vendo a matéria sobre o Irã, alguma comissão técnica, ela está retida na fronteira, não pode entrar no país. Resumindo, já foi o tempo. Nem na época de Hitler, aquele canalha sem vergonha que matou muita gente na história do nosso mundo, nós tivemos esse tipo de comportamento nas Olimpíadas, embora saibamos o que ocorreu. E a gente ainda olha nesse contexto para a Copa do Mundo, lembrando que esse empate do Brasil lhe obriga a vencer o Haiti e lhe obriga a vencer a Suécia. Ou seja, o Brasil, se não vencer o Haiti, já pode dar adeus, entre aspas, né, para a Copa do Mundo. E aí você sabe que o Brasil vai a 2 pontos. Mas isso é futebol, e de futebol eu entendo quase nada, ou melhor, eu só sei o seguinte: eu torço pelo Brasil, não sei você. Tem uns amigos aí que estão torcendo para a Argentina, uns camaradas aí que eu conheço, que eu considero muito, mas Deus perdoa, ninguém é perfeito, fazer o quê, né? Torcer para a Argentina é dose para quem vive no Brasil e para quem é brasileiro, sobretudo. Torcer para a Argentina é dose. Mas deixa quieto, deixa o povo torcer como quiser. Vamos nós para o Evangelho do dia, para celebrar essa graça. Eu acenda uma luz, Senhor, ajuda-nos a buscar
caríssimos e caríssimas, olhando ainda para o Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 5, 38 a 42, os versículos, lembrando a todos que estamos lendo o Sermão da Montanha e anualmente a gente lê o Sermão da Montanha. Se você for lá em 15, é incrível que pareça, 15 de junho do ano passado, o texto era esse mesmo, era o mesmo texto de hoje. Da segunda-feira, da 11ª semana do tempo comum, onde nós líamos esse texto aí, que diz que nós devemos ser não violentos. A cultura da não violência é algo absurdo. A gente, quando escuta a oração de São Francisco, a gente escuta lá, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver injustiça, que eu leve a justiça. O interessante é que quem conhece a história de São Francisco, o franciscanismo, conhece bem que ele foi um cidadão que foi levado à guerra e depois dos horrores da guerra, ele tomou consciência que a guerra não levava a nada. Por isso, essa oração nasce. E você vê claramente que Jesus aqui faz essa proposta. Jesus hoje, ele vem desmontar essas frases prontas. Bandido bom é bandido morto. Ah, bateu, levou. E você vai vendo que Jesus vai trazendo um contexto onde ele critica a prática da violência. E aí eu lembro que, no contexto bíblico israelita, naquele tempo onde nós vivíamos, vamos dizer assim, ali o Código de Hammurabi, para quem não conhece, quando falamos dos 10 mandamentos, a gente sempre lembra, não, né, amar a Deus sobre todas as coisas, não adorar, vamos dizer assim, outros deuses, guardar o sábado, ou mesmo honrar pai e mãe, não matar é o centro da liturgia, né? Não cobiçar a mulher do próximo, não adulterar, né? E você vai vendo aí, a gente encontra neste texto, a gente vai vendo que existem regras, mas as regras aplicavam somente para quem era compatriota. E aqui Jesus ele vai abrindo esse leque. Ele vai dizendo, olha, não vamos ficar em guerra não. Enquanto os Estados Unidos quer fazer guerra contra o Irã, você vê aí, e vai no mundo dizendo, eu sou o dono, eu faço e aconteço, Jesus ele vai dizer, olha, não vamos entrar em ódio com esse povo. Agora, a não violência não é passividade. Ah, não vamos deixar levada. Não, a não violência é você não entrar em conflitos apenas pelo conflito. A não violência, que alguns acreditam ser apenas, vamos dizer assim, não, então o cristão tem que ser. Não, o cristão não pode ser omisso perante as injustiças. Lutar pela justiça não é você trabalhar por vingança. Eu lembro até hoje uma certa reunião com um advogado, eu mais um amigo, e nós estávamos preparando uma ação, e aí eu dizia para o advogado, eu quero justiça. E o amigo dizia, eu quero vingança. Justiça não é vingança. Então Jesus, ele vai além da vingança e ele apresenta uma proposta. Não é responder o mal com o mal, mas responder o mal com, vamos dizer assim, com perdão. Mas o perdão ele não pode ser algo hipócrita. E o perdão aqui proposto por Jesus não é um perdão de submissão. Não podemos ser submissos. Ou seja, você e eu, nós, não podemos trabalhar com uma ideia de, não, tá tudo bem, tá bom, pode levar. Não, não é assim não. Então Jesus anuncia hoje a não violência, mas não a violência no contexto local. Bom, vou parando por aqui, peço a Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos cumprir este evangelho, que é meio complicado. É mais uma pedrada de Jesus na gente, né? É esse pessoal que gosta de pregar o ódio. Vamos nós para o evangelho de hoje, ou melhor, para viver o evangelho de hoje. Eu sou Daniel Nonato. Instrumentos do teu amor, que a verdade floresça, que a esperança vença e que a luz brilhe onde houver dor. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém.
Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz.